Neemias capítulo 4. Hoje é o encerramento do mês da família. Irmãos, tem uma frase, eu não vou ler o texto, está aqui, né? Você vai por aqui, né, Lucas? Deixa a Bíblia do capítulo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1, e a gente vai lendo aqui. Irmãos, tem uma frase que eu coloquei como tema da nossa mensagem de hoje. Pequenas brechas, grandes ruínas. Deus me orientou a usar esse tema para o encerramento do mês da família, né? Existe uma frase muito conhecida que diz que o que destrói grandes navios não são as águas que estão ao redor deles, porque os navios eles foram construídos para isso, né? Eles foram construídos para andar no meio do mar, para suportar ventos, tempestades, eles foram construídos para isso. Então o que faz o navio afundar não são as águas que estão em volta, mas o que faz o navio afundar são as águas que entram dentro dele. O navio ele foi feito para enfrentar tempestades, ondas, ventos. Então, enquanto as águas elas permanecem do lado de fora, o navio continua navegando normalmente, sem problemas. O perigo é quando surge algum tipo de brecha. E quando essa brecha faz com que aquilo que deveria permanecer do lado de fora, começa agora a estar do lado de dentro. Então aí dá problema. E talvez isso seja um dos grandes, ou talvez uma das melhores definições para o que acontece dentro das nossas famílias, muitas vezes. Porque toda família enfrenta dificuldades. Toda família enfrenta pressões, toda família enfrenta lutas. Quando não é luta no trabalho, é luta de relacionamento. Quando não é luta de relacionamento, quando não é no trabalho, é na saúde. Quantas aqui de nós já passamos por problemas de saúde aí, e a gente sabe que não é fácil. Mas nenhum casamento está imune dos ventos da vida. Você quando casa, você não entra dentro de uma redoma de vidro e fica ali livre de todas as pressões. Não, nenhum pai está livre das preocupações com os filhos. Nós temos preocupações. Eu tenho 2 filhos, um tem 21, a outra tem 19, e a gente se preocupa, ainda mais aqueles que são pequenininhos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Nós nos preocupamos. Mas o problema não são apenas essas preocupações de enfermidades, de decepções, de tristeza. O problema não são as lutas que estão ao redor da família. O problema é quando essas brechas, quando essas lutas, elas viram brechas que começam a entrar dentro da nossa casa. Quando começam a entrar dentro da nossa família. Quando o desânimo entra. Quando a distância, a frieza espiritual. Quando o cansaço entra. Quando pequenas concessões que a gente não se dá conta, mas a gente começa a tolerar pequenas concessões na nossa vida, e elas começam a entrar dentro da nossa família, aí é problema. Enquanto nós estamos vendo essas coisas pelo lado de fora, mas quando elas começam a entrar, aí é problema. E quando nós chegamos aqui em Neemias capítulo 4, nós encontramos exatamente essa realidade aqui. Porque Jerusalém era uma cidade marcada por brechas. Porque cerca de 140 anos antes, os babilônios haviam destruído a cidade. Os babilônios tinham destruído os muros que foram derrubados, eles tinham destruído as portas da cidade, os portões tinham sido queimados, e aquilo que simbolizava a segurança da cidade, que eram os muros, e aquilo que simbolizava a honra da cidade, que eram os portões, estavam em ruínas. E para nós, que estamos aqui, um muro pode parecer apenas uma construção, apenas uma edificação. Porque tem muitas casas, e você deve saber disso, que não constroem muros necessariamente para segurança. Porque você olha para aquele muro, isso aqui vai deter o quê? Não detém ninguém, você pula e entra, né? É mais por alguma coisa bonita, para edificar uma coisa elegante na frente da sua casa. Para nós pode parecer isso. Mas para esse povo aqui, para os povos antigos,
os muros, eles representavam sobrevivência. Os muros, eles representavam proteção para a família. Os muros, eles representavam segurança para os filhos. Os muros representavam estabilidade para a vida dentro da cidade. Você já deve ter visto um filme de época, né? Os muros cercando uma cidade toda. E quando Neemias ele chega aqui em Jerusalém, ele não encontra apenas pedras quebradas. Quando Neemias chega aqui em Jerusalém, ele encontra um povo que estava vivendo vulnerável há décadas. Mas Deus, ele levanta Neemias para restaurar aquilo que já havia sido destruído há muitos anos. E é exatamente nesse momento que a oposição aparece. Porque eu acho que você já deve ter percebido isso. O inimigo, ele não se incomoda com aquilo que está quebrado. Ele não se incomoda. Mas ele se incomoda quando você começa a restaurar. Então, se você está com a tua família quebrada, se o teu relacionamento está ruim, os teus filhos estão perdidos e está tudo ruim, o inimigo não se preocupa, está tudo do jeito dele. Se a pessoa não conhece a Jesus, se a pessoa está aí vivendo no modo do mundão aí fora, fazendo tudo de errado, o inimigo não se incomoda. Ele se incomoda quando você se converte. E era o que estava acontecendo aqui, porque enquanto os muros estavam caídos, não havia nenhuma reação. Mas quando Neemias chega e ele começa a reparar as brechas, aí começam os inimigos a aparecer. Começa o Sambalate, começa o Tobias e outros tantos que nunca se preocuparam, mas agora começam a se preocupar. E aqui a gente encontra essa verdade que vai atravessar séculos. O inimigo continua agindo da mesma forma, na sua casa, na sua família e na sua vida. E é por isso que quando nós estudamos Neemias capítulo 4, nós não estamos aqui apenas olhando para uma reconstrução de uma cidade antiga. Quando nós olhamos para Neemias, nós estamos olhando para a reconstrução da nossa casa. Porque eu não sei para quem eu estou falando aqui. Talvez o que eu estou falando aqui para alguns não vai ter nenhuma diferença, porque você está bem, glória a Deus por isso, mas talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estejam vivendo isso aqui. Talvez por aqueles que vão assistir na internet depois, famílias que estão passando por essas brechas, que estão permitindo que coisas aconteçam na nossa casa. E a pergunta que vai nos acompanhar aqui, durante toda essa mensagem: quais as brechas que permanecem abertas na nossa família? E nós vamos ver isso juntos aqui. Primeira coisa, eu quero que você fale comigo. Vamos estudar brechas aqui, as brechas. A primeira é a brecha do desânimo. Vamos falar junto? A brecha do desânimo. No versículos 1 a 3, eu vou resumir aqui para você, ele fala assim, ó: tendo Sambalate ouvido que reedificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito. Irmãos, para que a gente entenda a profundidade disso aqui, a gente precisa lembrar que Neemias não está aqui apenas liderando uma obra de construção civil. Não, ele está liderando aqui um processo de restauração espiritual, restauração nacional, restauração familiar. Porque os muros de Jerusalém, eles não apresentavam apenas insegurança militar por estarem quebrados. Mas no Antigo Testamento a cidade estava totalmente vulnerável. Quando os muros estavam quebrados, os inimigos entravam e roubavam tudo. Os inimigos entravam e matavam as pessoas da cidade, roubavam as coisas, destruíam famílias. Porque os muros destruídos eram uma lembrança diária de derrota. Você já imaginou você morando numa casa e você chega lá e os muros da tua casa estão todos quebrados? Já pensou você estar na tua casa e tem um vidro quebrado e você deixa passar anos com aquele vidro quebrado? Quando chega o inverno, aquele ventinho gelado entrando na tua casa, isso é bom, irmãos? Não é. E quando Neemias ele começa a reconstrução, ele está aqui dizendo ao povo que Deus ainda não tinha terminado a obra que estava fazendo com aquele povo. E exatamente nesse momento que entra esse homem chamado Sambalate. Tinham outros, tinha o Tobias, tinha mais outro.
Mas a Bíblia fala muito desse Sambalate aqui. Porque isso aqui não é coincidência, irmãos. Isso aqui não é coincidência. Porque ao longo da Bíblia, nós vemos aqui um padrão recorrente. Porque sempre que Deus inicia uma obra de restauração, de reconstrução, seja de uma cidade, seja de uma casa, seja de uma família, sobre a vida de alguém, sempre surge oposição. Quer ver? Quando Moisés nasce, o faraó reage. Temos que matar esses meninos, porque surgiu um homem aí e começa a matar. Quando Jesus inicia seu ministério, Satanás, ele leva Jesus para o deserto e começa a tentar Jesus. Quantos anos Jesus começou seu ministério, irmãos? Quantos anos ele começa o seu ministério? Aí, antes disso, você não vê falar que o inimigo foi lá tentar Jesus, levar. Não, ele começa a tentar, começa a incomodar quando Jesus começa o seu ministério. Quando a igreja de Atos, ela começa a dar os primeiros passos, você vai ver a perseguição se intensificando sobre a vida daqueles cristãos. Porque o inimigo, ele não se incomoda com aquilo que está quebrado. Se na sua casa tem relacionamento quebrado, tem diálogo quebrado, tem o amor às vezes destruído, o inimigo não se preocupa com isso. Ele se incomoda quando você começa a querer restaurar. Mas a gente precisa observar uma coisa muito cuidadosa aqui. A estratégia que é usada pelo diabo. Porque Sambalate, quando ele chega, ele não começa dando chute nas pedras. Você já viu isso acontecer isso alguma vez? Ele não começa dando chute nas pedras que estavam sendo construídas. Ele não vai lá no muro que estava sendo construído e empurra para derrubar. Não. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele começa atacando as pessoas. Ele começa a ridicularizar os construtores. Ele começa a questionar a capacidade, porque ele chega assim para os caras com aquela carinha assim, né, de debochado. Vocês estão construindo isso aí, vocês não sabem fazer. Vocês não sabem. Vocês vão construir esse muro aí, ó, vai chegar um animal do campo, aí vai se encostar e vai cair, porque vocês não sabem fazer. Vocês são um povo que não sabe, vocês são um povo pobre, vocês são um povo conquistado, vocês são um povo que perdeu tudo, vocês não sabem fazer, estão perdendo o tempo de vocês. Ele começa a atacar as pessoas. O inimigo não entra dentro da sua casa atacando parede. O inimigo não entra dentro da sua casa te tirando o sustento muitas vezes. Ele não vai lá, eu vou fazer faltar feijão aqui. Eu vou fazer faltar carne. Não, ele vai atacar você. E quando o Sambalate fala para o povo, vocês não sabem, vocês não podem, vocês são pobres, vocês são conquistados. Sabe o que isso aqui é? É verdade. O povo realmente não sabia. O povo realmente era pobre. O povo realmente tinha sido conquistado. Então, mas o Sambalate, ele não mostra que o povo estava trabalhando segundo a direção de Deus. E quando nós trabalhamos na direção do Senhor, na bênção de Deus, eu preciso saber alguma coisa? Não. Eu preciso ter alguma coisa? Não. Eu só preciso ser do Senhor. Então, mas o que o inimigo faz, ele começa a desprezar os seus esforços. Ele compreende que muitas vezes nós ignoramos toda a grande batalha onde ela começa. Você acha que a batalha do Sambalate era quebrar muro? Não. A batalha do Sambalate era aqui, ó. Era na mente. A batalha que o inimigo cria na sua vida, na sua casa, na sua família, é na mente. Porque quando ele olha para o povo e fala todas essas coisas, ele queria mexer na estima do povo. E toda vez que o diabo mexe na sua estima, ele prende você. Ele vai começar a plantar que você não pode, que você não sabe, que você não consegue, que você não é nada, que você é isso, que você é aquilo. Ele começa a plantar coisas para mexer na tua mente. E é por isso que as igrejas por aí estão cheias de pessoas talentosas, pessoas que foram chamadas pelo Senhor, para um ministério específico, para servir ao Senhor, mas estão sentadas nos cantinhos da igreja, encolhidas, porque um dia deixou que o diabo mexesse na sua mente.
Porque se ele mexe na tua estima, ele te paralisa. Se ele mexe na tua estima dentro da tua casa, ele te paralisa. Ele vai dizer, você casou errado. Você casou com a pessoa errada. E ele vai mexendo, ele vai plantando essas sementes na tua família e vai destruindo pouquinho por pouquinho. Era o que ele estava fazendo aqui. Porque isso aqui, irmãos, continua acontecendo nas nossas famílias. Porque uma das maiores armas do inimigo não é a destruição imediata. Você acha que ele chega e mete o pé e derruba tudo? Não. Ele começa a mexer aos pouquinhos. É o desânimo, é a falta de tempo, é a falta de vontade, é o cansaço, é o excesso de ocupações. Ele tenta convencer o casal de que não vale mais a pena lutar, de que não vale mais a pena buscar soluções, porque já acabou. Aquela pessoa que chega para o pastor, pastor, eu lamento profundamente, pastor. Meu coração está em frangalhos, mas eu lamento profundamente. Mas eu acho que eu casei com a pessoa errada. E daí a gente vai aceitando essas mentiras do diabo e o desânimo vai tomando conta e nós vamos deixando as nossas famílias afundarem. Ele tenta convencer os pais de que os filhos não vão mudar. Que tudo aquilo que nós já fizemos pelos filhos, agora é opção deles, eles não vão mudar mesmo, isso aí que eles vão viver. Pastor, eu fui um fracassado, pastor. Eu tentei criar os meus filhos no caminho do Senhor, e olha o que está acontecendo com os meus filhos, pastor, eu fracassei. E o diabo vai criando essas brechas. Ele tenta convencer a família de que as suas melhores histórias já ficaram no passado. Já ficaram para trás. Estou casado esse ano, vou fazer 25 anos de casado. Mas eu não sou o casal mais antigo aqui. Quantos anos vocês têm em solo de casados? 42 anos. Você acha que as melhores histórias do eu e do Zé já acabaram? Não. As melhores histórias ainda estão por vir. Só que o diabo tenta semear o contrário na vida da gente. Eu lembro de coisas que eu tinha com a minha esposa lá 25 anos atrás, nós recém-casados, aprendendo a fazer as coisas juntos. Quantas coisas boas, quantas viagens, quantas coisas a gente fez. E eu olho para 25 anos atrás, eu fico pensando, ainda temos tantas coisas pela frente ainda. Quantos anos lá ainda de casada? Vamos fazer 20. 20 anos. Acabaram as coisas boas? Muitas coisas boas. Irmãos, é isso que a gente tem que ter no coração. Não dá para ir no desânimo que é plantado pelo inimigo. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim, a esperança adiada faz adoecer o coração. A esperança que é adiada, ou seja, a esperança que não existe mais, adoece o coração. Tanta coisa boa. Carila, quantos anos estão juntos aí já? Quantos anos o Éder te atura já? Quantos? 18 anos. Tem coisa boa para frente? Muitas coisas boas. Por quê? Porque Deus quer que a esperança seja maior do que o desânimo na nossa vida. Irmãos, as brechas são desânimo. Everton, vocês são novinhos ainda. Quantos anos de casado? 11. Eu sempre faço a coisa errada, perguntar a data de aniversário de casamento para o homem. A gente tem que perguntar sempre para a mulher. Né? Mas 11, que bom que você lembrou. Ralph, o Érico, quanto tempo? 18 anos. Olha quanta coisa boa. Você, Sol, a outra Sol lá. 15 anos. Tem coisa boa pela frente? O Zé e a outra irmã são novinhos ainda, né? Quantos anos? 1 ano. Tem coisa boa pela frente? Tem muita coisa boa. Deus está sempre querendo que a gente vença o desânimo. Então existem momentos, irmãos, que a gente precisa parar de ouvir sambalate. Vamos repetir isso juntos? Parar de ouvir sambalate e voltar a ouvir Deus, que nos chamou para reconstruir a sua família. Fala, irmão. Quase 50 anos casado. Pois é, o irmão foi viúvo, né? Então, Deus quer reconstruir, Deus quer pegar as brechas, as rachaduras e mexer e consertar para a glória dele. Então, desânimo, brecha do desânimo, acabou? Amém? Amém. Segunda brecha. Vamos falar junto. Brecha da distância. Vamos lá? Brecha da distância. Isso aqui é tão sério, a gente não leva tão a sério, mas é. Olha o que diz aqui no versículo 6.
Assim reedificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Guarde isso. O povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, eu acho, esse versículo aqui é extraordinário. Porque ele revela aqui o segredo do progresso da obra. Porque Neemias não atribuiu o avanço dos muros à habilidade de quem estava fazendo. Porque se ele fosse atribuir o avanço da construção à habilidade de quem estava fazendo, estava perdido. Esse povo não sabia fazer. Não sabia. Ele não atribuiu ao dinheiro, ele não atribuiu à estratégia, ele atribuiu o avanço à unidade do povo. A unidade desse povo. Quanta coisa esse povo junto já construiu. Gabi, quantos anos de casado? 6 anos. Construíram tanta coisa junto? Construíram. Marcelo, quanto tempo, Marcelo? Ixi, o tempo começou errado. A Bruna vai assistir depois, ela me diz o tempo. 16 por aí, né? Quanta coisa o ânimo faz a gente construir junto. Quanta coisa. Sabe, irmãos, o muro crescia porque as pessoas, elas permaneciam conectadas no mesmo propósito. Quando a família continua conectada no mesmo propósito, a gente consegue tanta coisa. Quando nós estudamos os capítulos anteriores aqui, nós descobrimos que as famílias, elas estavam reconstruindo lado a lado. Cada grupo assumia a sua parte na muralha. E ninguém aqui trabalhava isoladamente. O que ele fez? Ele botou famílias. Aqui é a família do Everton, aqui agora é a família da Érica, aqui é a família do Éder e da Carila, aqui é a Gabi e o Ricardo. Quer dizer, famílias construindo pedaços do muro. Isso fez o quê? Eles estavam juntos. Não tinha distância aqui. Não tinha um está construindo lá do outro lado da cidade, o outro lá, cada um no seu canto. Não, era junto. E esse detalhe aqui tem uma importância hermenêutica tremenda, porque a reconstrução da cidade dependia da proximidade das famílias. Da proximidade. O isolamento, irmãos, iria colocar toda essa reconstrução aqui em risco. Porque isso aqui nos leva a uma aplicação extremamente atual, porque nós nunca tivemos tantas conexões e tão pouca intimidade. Nunca tivemos. Quando eu estava indo para a faculdade, ainda existia o telégrafo. Alguém mandou telegrama alguma vez? Sabe que você tinha que contar as palavras, né? E tu mandava e ficava esperando que algum momento chegasse. Eu ainda sou do tempo da caixa postal. Uma vez por semana a gente ia lá no correio com a esperança de que tivesse uma carta. Hoje você manda um WhatsApp agora para alguém que está lá no Japão, ela recebe instantaneamente. Nós nunca tivemos tantas conexões e tão pouca intimidade. As famílias estão lutando sozinhas, isso é horrível. Nunca tivemos tanta comunicação e tão pouca comunhão. Pais que precisam mandar WhatsApp para os filhos, para falar com os filhos. Sabe, a distância emocional se tornou uma das maiores brechas da atualidade. A distância emocional. Porque essa distância aqui, ela surge de forma muito repentina e ela cresce lentamente, né? Você nem percebe, ela está crescendo. Primeiro desaparecem as conversas. Porque para que conversar? Ah, tem que trocar a lâmpada. Aí a esposa manda para o marido, tem que trocar a lâmpada. 6 meses depois ele vai lá e troca aquela lâmpada. Porque você sabe que é o prazo, né? A esposa pede 6 meses de prazo que o homem tem para fazer. Então já não tem mais conversa, porque aquilo que ela tinha que dizer, ela já disse pelo WhatsApp. E agora, o WhatsApp ele tem uma outra funcionalidade. Porque antigamente, você mandava o WhatsApp, um áudio, e aí você tinha que escutar aquele áudio enorme. Agora você bota na velocidade 2 e só você entende. Porque nós temos pouco tempo. Depois aparecem as vulnerabilidades, né? E depois desaparecem as confissões. Depois desaparecem os pedidos de ajuda. Ninguém mais precisa pedir ajuda porque nós estamos sozinhos. Porque nós não estamos mais
juntos, nós estamos mais ligados, as famílias estão separadas. Como isso é triste, irmãos. Sabe por quê? O inimigo, ele ama o isolamento das pessoas. Porque isolados nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Por isso que a primeira coisa que o inimigo faz, ele pega você e ele te afasta. Ele vai te afastar da igreja, ele vai te afastar dos teus relacionamentos, aí ele te afasta da tua família, e aí você percebe que você já não precisa mais dar satisfação para pai e mãe, o pai já não precisa mais se preocupar com o filho, porque ele já está vivendo sozinho mesmo, e aí o inimigo vem com todas as bagunças do mundo e destrói a vida do marido, destrói a vida da esposa, destrói a vida dos filhos. Irmãos, aí a proximidade, ela não acontece por um acaso. A proximidade, ela precisa ser intencional. A proximidade, ela exige tempo. A proximidade, ela exige escuta. A proximidade, ela exige interesse genuíno, ela exige presença. E onde a presença desaparece, as brechas, elas começam a crescer. Onde o marido está para um lado, a esposa está para o outro, filhos para o outro, onde a presença desaparece, as brechas acontecem. E aí nós começamos a ver famílias se destruindo. Terceira brecha. Vamos falar juntos. A brecha da frieza espiritual. Vamos juntos? A brecha da frieza espiritual. Versículo 9. Porém, nós oramos ao Senhor, ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, se os versículos anteriores mostram para nós a oposição externa e o desgaste emocional, este versículo aqui, ele nos mostra o segredo da sobrevivência espiritual em Jerusalém. Porque Neemias aqui, ele vai compreender algo que muitos líderes não compreenderam. Ele vai compreender que a batalha diante dele não era política. Ele vai aprender que a batalha que ele tinha que enfrentar não era social. A batalha que Neemias tinha que enfrentar não era uma batalha militar. Porque se fosse uma batalha militar, ele não levava pedra, ele não levava madeira, ele não levava prego, não, ele levava um exército. Mas ele sabia que essa batalha que ele ia enfrentar aqui era uma batalha espiritual. Os muros estavam sendo reconstruídos com pedras, mas a cidade estava sendo sustentada pela presença de Deus. Irmãos, as batalhas que nós enfrentamos nas nossas casas não são batalhas financeiras, não são batalhas de relacionamento, não são disputas entre um e outro por autoridade dentro de casa. As batalhas que nós enfrentamos em casa são batalhas espirituais. São batalhas espirituais. Talvez o que eu vou falar aqui seja um pouco duro, mas eu preciso falar para você. O diabo quer destruir a tua casa. O diabo quer tirar de você o teu marido. O diabo quer tirar de você a tua esposa. O diabo quer tirar de você os teus pais. O diabo quer tirar de você os teus filhos. Então, vigia. Porque ele não separa dependência de Deus aqui de responsabilidade humana. Então, o que ele nos diz? Ele ora e ele vigia. Ele busca a Deus e ele trabalha. Ele confia no Senhor e ele organiza a defesa. Então não adianta ele botar um exército em volta. Ele busca a Deus. O que está faltando nas nossas casas, nos nossos relacionamentos hoje, é buscar a Deus. Sabe, irmãos, uma das maiores brechas da nossa geração não é a ausência de religião. Porque as pessoas vêm na igreja. Vêm aqui na nossa igreja, vão em outras igrejas. Você passa agora domingo de manhã por outras igrejas, você vai ver possivelmente outras igrejas também lotadas de gente. Você vai ver pessoas que vão na igreja domingo de manhã,
vão domingo de noite, vão na quinta-feira culto de oração, você vai ver pessoas que vão na igreja. Então a batalha da nossa geração não é uma ausência de religião. A batalha da nossa geração é a ausência de Deus. Porque nós estarmos dentro da igreja não significa que Deus está na nossa vida. Nós trazemos os nossos filhos para a igreja, não significa que nós estamos ensinando de Deus para eles, porque aqui no púlpito começa, mas vai continuar lá em casa. Hoje, na hora que você sentar à mesa com a sua família, na hora que você orar ao Senhor, na hora que você buscar o Senhor em algum momento, na hora que você disser, meus filhos, agora é hora do almoço, vamos orar. Sabe, é aí que continua. Porque, primeiro, a separação, o desânimo, começa primeiro, a oração deixa de ser prioridade. A leitura, a Bíblia não é mais aberta dentro de casa. As conversas sobre Deus, elas desaparecem. E quando nós nos afastamos, quando a família está longe e tem essa carência espiritual, entra o mundo. E aí entra o mundo dizendo para você uma infinidade de mentiras. Como Deus não existe. Isso é mentira do diabo. Coisa que o capeta, ele semeia na vida das pessoas. Até que a presença de Deus se torne nas nossas famílias uma lembrança. Somente uma lembrança. E não mais uma realidade. E quando Deus deixa de ocupar o centro da nossa casa, outras coisas vão assumir o lugar. Quando Deus deixa de ser o nosso centro, outras coisas vão. Então a pergunta do texto aqui, o que o texto faz para nós, ela é, na minha opinião, profundamente desconfortável. Porque o texto vai perguntar para nós, se Deus, preste atenção e responda aí para o seu coração, se Deus fosse tirado da sua rotina, da rotina da sua família, mudaria alguma coisa? Se você nunca mais ouvisse falar de Deus, se você não tivesse mais Bíblia em casa, se nunca mais tivesse falar de Deus, muda alguma coisa na sua casa? Ou continuaria do mesmo jeito? Porque tem casas que, se Deus for tirado, não muda nada. Porque Deus não está lá. Deus não está lá. Penúltima coisa. A brecha do esgotamento. Vamos falar junto? A brecha do esgotamento. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que nós não podemos edificar o muro. Meus irmãos, isso aqui esse versículo revela para nós, ou nos leva para dentro do coração das pessoas que estavam construindo aqui. Porque até aqui nós vimos os inimigos. Agora nós vemos os trabalhadores. Porque até agora era o Sambalate, era o Tobias, eram os povos em redor, desanimando e tal. Mas agora nós vemos os trabalhadores. E o que nós encontramos aqui é algo extremamente humano, que acontece com vocês e acontece comigo. E aqui está falando de cansaço. Você já se sentiu cansado alguma vez? Sim. Não somente cansaço físico, mas um cansaço que você fica de folga, e você não vai trabalhar, e você dorme, mas você acorda cansado. Já passou por isso? A gente até descansa. Dormiu bem à noite? Eu dormi, mas eu estou tão cansado. Aí você dorme a tarde toda, acorda, janta, dorme de novo. Sabe? Tem gente que gosta bastante de dormir, assim, consegue emendar 2 turnos dormindo quase. E aí você acorda cansado. O corpo não está cansado, mas a alma está. E a nossa alma é como se fosse um celular. Você tem um celular, ele pode ser o mais sofisticado que você tiver aí. Vai chegar um tempo que ele vai estar sem bateria, vai? O que você faz aí, quando ele está sem bateria? Você põe carregar. Você liga lá na tomada, e ele fica lá um tempo, e aí depois ele fica carregado para você usar de novo. Então, a fonte de energia de um celular
é a tomada. Qual é a nossa fonte de energia, irmãos? Deus. É quando nós nos aproximamos dele. Porque a nossa fonte de energia é o Senhor. Porque olha o que esses homens estavam dizendo aqui. Talvez você e eu, talvez já tenhamos dito isso dentro das nossas casas. Olha o que eles disseram aqui. Neemias, não vai dar para a gente reconstruir o muro. Como assim, gente? Por que não vai dar? Os muros caíram aí, tem muito entulho. Não dá para reconstruir. Quantas vezes a gente diz isso dentro de casa? Pastor, não dá para reconstruir porque tem muito entulho. Tem muita coisa ruim aí, não dá para reconstruir mais. Acabou. Não tem como tirar esses entulhos todos. Nós estamos assim. Às vezes nós estamos tão cansados que a gente vai dizer, Deus, eu até tentei, Senhor, mas olha quanta coisa tem aqui, quanto entulho tem aqui. Eu não estou disposto a mexer nesses entulhos. Deixa assim caído mesmo. Irmãos, o texto ele não diz que eles abandonaram a obra. Não diz que eles perderam a fé. O texto não diz que eles se rebelaram contra Deus. O texto diz apenas que eles estavam cansados. E a palavra usada por Neemias aqui descreve alguém que as forças foram consumidas gradualmente. Não foi uma queda repentina. Isso aqui foi um desgaste que foi se acumulando no decorrer do tempo. A oposição, a pressão, os escombros espalhados, eles olham para aquilo lá. Nós vamos ter que tirar tudo isso aqui para reconstruir? Não, eu não quero. Deixa assim. E esse texto poderia ter sido escrito hoje para nós. Quantas famílias hoje não querem mais mexer nos entulhos porque não acreditam mais que possa haver uma possibilidade? Quantas famílias já estão desistindo de si mesmas para vivendo uma vida de aparências? Aí você olha para essas famílias em público, é a família Doriana. Você conhece a família Doriana? Aquela família onde todo mundo ri, todo mundo, aquela coisa toda. Chega em casa, cada um com um lado, ninguém mais conversa. Irmãos, nós nunca tivemos tantos recursos tecnológicos, mas também nós nunca tivemos tantas pessoas emocionalmente exaustas. Vivemos uma cultura da produtividade, da cultura da pressa, da cultura do desempenho, e as pessoas estão constantemente correndo para outras coisas, mas correndo de si mesmo. E muitas vezes chegam em casa sem energia para aquilo que realmente importa. Tem que fazer hora extra? Faço. Quantas precisa? 10? Eu faço 20, não tem problema. Tem tempo? Tenho. Tem nada mais importante? Não. Ficam lá. E a família fica sozinha. O problema do esgotamento é que ele não afeta apenas o corpo. O problema do esgotamento é que ele afeta a alma. Ele afeta a família. E se você observar aqui, o povo começa a olhar para os escombros ali e eles não enxergam mais os muros. Eles não enxergam o que estava sendo levantado. Eles não veem o que eles já fizeram, eles só enxergam os escombros. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Você está com a casa toda para limpar. Daí você começa a limpar lá, você limpou um quarto, limpou 2 quartos, você limpou o 3º quarto, se a tua casa tem, e você limpa a sala, e aí você chega assim na cozinha, e você fica olhando para aquele negócio, e você já não tem mais ânimo para entrar na cozinha. Você não tem ânimo para dobrar roupa, você não tem ânimo para lavar roupa, você não tem... Eu não estou falando só para mulher não, né, irmãos? Estou falando para os homens também. Você não tem ânimo para passar um pano no chão, você não tem ânimo para mais nada. Aí você fica bravo, e você fica bravo por aquilo que você não fez, mas você não consegue olhar para trás e ver quanta coisa você já fez. E as nossas famílias vão sendo assim. A gente olha aquilo que é ruim, e a gente não olha para trás, quanta coisa boa a gente já viveu junto. Quanta coisa boa. Sabe, irmãos, a gente enxerga apenas aquilo que ainda falta. E essa é uma característica do cansaço. Ele nos faz esquecer o progresso e enxergar apenas os problemas.
O cansaço, ele nos faz ignorar as bênçãos e focar somente no obstáculo. É aquela pessoa que orou tanto para que Deus dê um carro para ele, aí Deus deu o carro que ele pediu, né? Aquele Fusca 66, que ele tanto pediu, e Deus deu aquele Fusca para ele. E aí quando ele pega o Fusca, ele vai dar umas voltas, daqui a pouco ele tem que chegar no posto, ele começa a reclamar, amaldiçoar, que porcaria, tem que botar gasolina nisso aqui. Ele só consegue olhar para aquilo que ele tem que fazer, mas ele não consegue ver que ele já está dentro, sentado em algo que ele pediu tanto para Deus e agora ele tem. A gente é assim. Nós olhamos somente para aquilo que nós não temos. E talvez se hoje você chegar em casa e você pegar um papelzinho e começar a escrever a tua vida, você vai ver que hoje você está vivendo coisas que você pediu para Deus lá atrás. E que Ele te deu. E que Ele te deu. Mas nós ainda estamos reclamando daquilo que nós ainda não temos. Porque é mais fácil. O cansaço, ele nos faz perder a capacidade de celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Já pensou, Laínia, você está casada há 20 anos, né? Já pensou há 23 anos você não conhecia o Fábio ainda? Imagina! E hoje você tem o Fábio. De vez em quando ele incomoda, não incomoda? É, né? De vez em quando ele incomoda. Mas você quer perder o Fábio? Nem pensar. Assinamos um contrato vitalício. Já pensou? Isso aí. Sabe, a gente tem problemas, mas a gente precisa aprender a olhar para aquilo que Deus já deu. Quantas coisas boas. Nossas famílias, quantas coisas nós já vivemos. Quantas lutas, e quantos joelhos dobrados, e quanto choro, mas quanto riso também. Quanta coisa. Sabe, a gente precisa parar para agradecer, parar para contemplar, parar para descansar, viver a nossa vida em gratidão por aquilo que Deus nos deu, porque problemas a gente tem. E quando isso acontece, irmãos, quando isso deixa de acontecer, os relacionamentos começam a sofrer. E Neemias, ele ensina algo precioso aqui. Não basta cuidar dos muros, a gente precisa cuidar dos trabalhadores. Eu trago isso para a nossa família, eu vou dizer para você, não basta você trazer o arroz com feijão para dentro de casa. Não basta você trazer roupas novas. Não basta você pagar água e luz, você paga aluguel, você pagar o aluguel também. Não. Isso é bom. Mas você tem que cuidar da família. Você tem que cuidar daqueles que são infinitamente mais importantes do que o pedaço de carne que você vai colocar na mesa, do que o arroz, o feijão, a salada, do que a roupa nova, do que o celular do ano. Tua família é muito mais importante. É melhor a gente morar numa casinha simples, mas morar com aqueles que amam em felicidade, do que viver num palácio e cada um com o seu lado. E a última coisa, mas antes dessa última coisa, eu quero dizer para você, marido que está aqui, para você, esposa, para vocês, filhos, para nós, maridos, que talvez dentro da sua casa esteja alguém que ainda está precisando ouvir de novo aquela frase: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Amém. Coloca o seu nome aqui. Venha a mim, Fábio, você que está cansado, sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Venha a mim, Éder, você que está cansado, sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Venha a mim, Everton, você que está cansado, sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Talvez dentro da sua casa, ou o teu marido, ou a tua esposa, estejam precisando disso. Que é muito mais importante do que o macarrão com frango que você vai comer hoje. Você tem? A maioria aqui vai comer macarrão com frango hoje, o cardápio do domingo. É muito mais importante que isso. E a última coisa, acertei, Laína, ela ainda deu um sorriso lá, acertei, né? A brecha das pequenas concessões. Vamos falar junto? A brecha das pequenas concessões. Ah, meus irmãos, isso aqui é muito sério.
Tudo é sério, mas isso aqui, olha o que diz no versículo 7 e 8, eu vou resumir aqui para você. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Irmãos, esses versículos aqui revelam algo extremamente importante. Porque os inimigos, eles percebem que a construção está avançando. Ele percebe que os muros estão crescendo. Ele percebe que as brechas estão começando a desaparecer. E é exatamente por isso que ele entra em desespero. Porque o texto mostra aqui que os povos que normalmente não conviviam entre eles, nem eram amigos, mas agora que eles viram que Israel estava construindo os muros, eles se juntaram para vir batalhar contra Israel. Isso aqui mostra a seriedade do negócio. O inimigo compreende quando algo que o povo talvez ainda nem tenha percebido está gerando brecha dentro de casa. Uma cidade protegida é muito mais difícil de conquistar, então não tenha dúvida disso. Quando você começa a buscar Deus, o diabo começa a te incomodar. Alguém um dia falou para mim assim: pastor, eu não sei se eu fiz certo me converter. Por quê? Porque tudo na minha vida estava bem, quando eu me converti as coisas começaram a ficar ruins. Claro! O diabo quer que você fique no erro, o diabo quer que você fique no engano, porque enquanto existem brechas, existe acesso. Enquanto existe vulnerabilidade nas nossas famílias, existe oportunidade para o diabo atacar. E ele vai mexendo na nossa família e ele vai jogando pequenas concessões. Querem que eu fale as pequenas concessões? Eu vou falar. Nós somos cristãos, não somos? Somos de Deus, não somos? Então tem coisa que não faz mais parte da nossa vida. Tem coisas que não fazem mais parte da nossa vida. A cultura não faz mais parte da nossa vida. As coisas do mundo não fazem mais parte da nossa vida. Eu vou pregar aqui na igreja semana que vem sobre quando nós construímos o nosso próprio Deus. Eu já preguei essa mensagem lá no início da igreja, mas acho que pelo menos uma vez por ano eu preciso pregar. Quando nós construímos o nosso próprio Deus. Tem coisas no mundo lá fora que não fazem mais parte da nossa vida. Tá certo eu ir para a praça beber cachaça? É certo isso? Não é certo. É certo eu participar das festas do diabo que o mundo cria? Não é certo. Pastor, mas lá na minha escola, esse ano tem Halloween, e eles disseram que quem não participar não vai ganhar nota. Não, para aí, irmão. Quem que nós somos? Uma vez numa igreja que eu pastoreei, a diretora falou para os alunos assim: quem não participar da festa junina não vai ganhar nota, vai ganhar 0. E o menino chegou: pastor, não tenho o que eu fazer, pastor. Vou fazer. Aí eu liguei para a diretora. Falei: olha, a nossa fé é assegurada pela Constituição brasileira. A Constituição do nosso país diz que nós temos liberdade de culto e que as religiões precisam ser respeitadas. Então a senhora não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que a senhora acredita. Então, se a senhora quiser, a senhora dá para ele um outro trabalho. Ele faz um outro trabalho. Não sei se ele gostou muito disso, né? Mas faz um outro trabalho. Mas nós cristãos não participamos das coisas do mundo. Eu não vou celebrar o diabo na minha casa. Eu não permito que os meus filhos celebrem o diabo. Meus filhos nunca participaram dessas coisas. Nós moramos numa cidade, igrejinha, lá no Rio Grande do Sul, que era uma das maiores festas da Oktoberfest do Brasil. E naquela cidade, durante a semana da Oktoberfest, eles saíam na rua com um carrinho todo bonitinho, todo bonito assim, com os barris assim, e todo mundo por onde aquele carro passava e as pessoas estivessem em casa, eles pegavam e paravam o carro e abriam as torneirinhas e enchiam os copos de chope para quem chegava ali para pegar. Uma semana assim. No dia da festa do Oktoberfest, eles têm uma coisa que eles fazem que eles chamam de chope em metro. Sabe o que é isso? Já viram isso? Chope em metro? É uma taça que tem uma haste assim fininha, de 1 metro,
Então, aquele negócio é tudo cheio de chope, né? E a disputa é você virar aquela taça e tomar um metro de chope mais rápido. Quem tomar mais rápido ganha a disputa. Mas você não pode dar chope para menor de idade, pode? Não. Sabe o que eles criaram? Guaraná e mel. Por quê? Porque é Guaraná. Mas eles estavam começando a produzir os futuros alcoólatras. Porque a pessoa estava se acostumando com Guaraná e mel. Quando for chope, está tudo certo. Eles já estão acostumados. Irmão, o povo de Deus não pode abrir concessões. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Sabe, tem um texto de Jeremias que eu esqueci o endereço dele, de Neemias, quer dizer, se alguém achar esse texto e quiser ler aqui para nós, muito bom, mas eu não lembro o endereço. Que os homens da cidade de Jerusalém começaram a casar com mulheres, trazer para dentro do povo mulheres de outros povos. E essas mulheres, quando vinham, elas traziam junto com elas as crenças delas, os deuses aos quais elas serviam. E Neemias ficou tão bravo com aquilo, que o texto diz assim, ó: eu espanquei alguns deles, arranquei os cabelos deles e mandei eles devolverem as mulheres aos seus próprios povos. Você pode imaginar essa cena? A brabeza que Neemias ficou. Eu espanquei alguns deles, arranquei os cabelos e mandei eles devolverem essas mulheres. Irmãos, o povo de Deus não pode abrir concessão. O povo de Deus não pode abrir brechas para que o diabo entre. O povo de Deus não faz isso. Sabe o que é uma festa junina? Se você faz uma festa junina, as pessoas que passam na rua sabem que aquela festa ela é alusiva a São Pedro, São João e São Pedro, São João, Santo Antônio. Me explica por que a festa junina não é feita em outubro? Por que a festa junina não é feita em janeiro? Porque ela é alusiva a São Pedro, São João e Santo Antônio. Jeremias 13:25. 13:25. Depois alguém abre para nós aí, Jeremias 13:25. Então, irmãos, nós não abrimos concessões na nossa vida. Os nossos filhos, a nossa família são a nossa maior prioridade. Eu não vou permitir que os meus filhos façam máscara de Halloween. Eu não vou permitir que os meus filhos vão batendo de porta em porta dizendo doces ou travessuras. Quer dizer, tu me dá um doce, eu vou fazer uma coisa errada aqui. As concessões. E quando o inimigo, ele não precisa dominar a família, ele precisa apenas encontrar uma brecha. O inimigo não precisa dominar a sua família, ele só precisa achar uma brecha. A queda de Davi começou, sabe como, irmãos? A queda de Davi começou com um olhar. Ele estava lá no segundo andar da casa dele, e ele olhou para Betsabá e ele pecou. A queda de Sansão, ela começou com uma aproximação. Ele se aproximou da Dalila e ele pecou. A queda de Salomão, ela começou com pequenas concessões que para ele eram administráveis, mas não foram. Então, irmãos, as nossas casas, elas são o nosso maior patrimônio. Dentro das nossas casas só entra aquilo que é de Deus. Dentro das nossas casas entra a palavra de Deus, entra a Bíblia, entra os ensinamentos da salvação em Cristo. É isso que entra nas nossas casas. Se nós começamos a abrir brechas, o inimigo vem, ele entra. E quando ele entra, ele faz bagunça. Você sabe que nas grandes barragens do Brasil, tem funcionários que a função deles é só olhar a barragem. Eles pegam cordas, eles se penduram naquelas, não sei o nome daquilo, naquele paredão lá, e eles ficam olhando. No sinal de uma pequena brecha, já movimenta a funcionariada toda para ir lá tapar aquela brecha. Porque uma brechinha pequenininha, numa barragem enorme, vai estourar e vai dar problema. Vamos levar isso para as nossas casas. Não vamos permitir que brechas entrem. Eu sei que nós vivemos um mundo difícil, um mundo conturbado, é tão complicado. Já falei para os irmãos aqui que uma das dificuldades que a Sara teve na escola é quando uma das colegas perguntaram para ela se ela era uma pessoa hétero. E quando ela disse que sim, que ela não era homossexual, que ela não era nada, foi um escândalo. Onde você viu? Nos tempos de hoje você ainda é hétero? Nos tempos de hoje?
Nos tempos de hoje, você ainda quer casar com um homem? Que absurdo! Sabe? Os nossos filhos estão encontrando essas lutas. Nós que somos pais de adolescentes, não sou mais pai de adolescente, mas você que é pai de adolescentes, você vai enfrentar muito isso. A família do Everton ali vai enfrentar isso com a pequena no futuro. Mas sabe o que muda aí? O que muda toda a história? É aquilo que você ensinou em casa. É aquilo que você ensinou em casa. Porque se lá no futuro eles quiserem fazer diferente, não foi culpa sua. Eu vejo ainda pais se culpando porque os filhos não seguiram os caminhos de Deus. Você é responsável por aquilo que você ensina. Eu não sou responsável por aquilo que o Felipe vai escolher para a vida dele lá no futuro. Eu sou responsável por aquilo que eu ensinei até hoje. Em agosto, o Felipe vai embora. Ele vai para o seminário. Depois que se formar, deve ser missionário. Vai casar com essa polaca aí. Eu não sei mais o que vai ser. E quando ele for embora, quando eu for levá-lo no seminário, sabe qual é o conselho que eu vou dizer para ele antes dele entrar para dentro lá no lugar que ele vai ficar? Nenhum. Porque aquilo que eu precisava ensinar, eu já ensinei. Então, aquilo que você pode ensinar para os seus filhos, ensine. Não deixa isso morrer. Não deixa o cuidado com as coisas de Deus morrerem na sua casa. Porque aquilo que nós ensinamos sobre Deus para a nossa família é o que faz com que as brechas, elas sumam. Chega em casa hoje, abraça os seus filhos, abraça o seu marido, abraça a sua esposa e lembra das coisas boas que vocês já viveram e quantas coisas Deus ainda tem para acrescentar na sua casa. Amém?